Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui é o nosso cupom promocional exclusivo para você inscrito aqui no nosso canal, cara. Você vai garantir bônus em dobro, né? De até R$ 1.500 com o nosso cupom GODOY1x. Aproveite da 1xBet, o link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o seu download. Na hora de fazer o seu depósito, você insere o nosso cupom promocional GODOY1x para você garantir até R$ 1.500 de bônus. Rodada Copa Sul-Americana e Copa Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, Corinthians e Estudiantes, e na Copa Libertadores, Bolívar e Internacional. Você aproveita tudo na 1xBet e com o nosso cupom promocional. Bom, galera, o consórcio do Maracanã acabou, né, hoje informando que vai dar uma parada, né? O Maracanã vai estar fechado por um período, inclusive na nota tem ali dizendo, né? Eles acabam trazendo, tendo em vista que os danos causados não podem ser recuperados sem uma paralisação, após o dia 26, promoveremos a interrupção das atividades do estádio para viabilizar a recuperação do gramado. E na nota eles acabam finalizando que o período em que o Maracanã ficará sem atividade será informado em breve, após a realização das duas próximas partidas já agendadas, quando serão feitas as avaliações necessárias. Entre essas partidas, o jogo do Flamengo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Aí ele acaba falando uma nota mais extensa, passa pela quantidade de número de jogos, a demanda de número de jogos, traz sobre a condição climática, enfim. Na verdade, está um pasto, mais uma vez, né? Um dos piores gramados hoje da Série A, e a Conmebol havia falado que era o pior gramado da Copa Libertadores, né? Então, sem dúvida nenhuma, essa necessidade, e a gente vai ver onde o Flamengo vai fazer os seus jogos. Fala-se em Brasília, houve uma especulação de que poderia fazer alguns jogos no Nordeste, que seria bacana também para a torcida, grande torcida que o Flamengo tem no Nordeste, mas enfim, vamos ver como vai ser viabilizado, como o Flamengo vai acabar confirmando essas partidas. Bom, galera, vamos trazer aqui o seguinte. O Flamengo agora vai estar naquele período de treino, né, que o pessoal até fala, nossa, quando para treinar, volta pior, né? E normalmente quando tem essas pausas, quando volta faz uma partida, né, a gente já sabe, né, naquele modelo. Enfim, e a gente estava fazendo agora, falando sério, a gente estava fazendo uma reflexão, assistindo aqui os nossos vídeos, as nossas imagens que a gente tem no Maracanã, vendo graves problemas que o Flamengo tem. O problema tá corrido, né? Cada vez vai se espremendo mais, você não tem muito tempo para trabalhar e o Flamengo tem muitos deveres a cumprir, né? Entre esses deveres, ser competitivo, seja no Campeonato Brasileiro, seja na decisão da Copa do Brasil. E aí a gente analisando alguns aspectos sobre o jogo do Flamengo, que precisam ser otimizados o mais breve possível, o que passa por uma preocupação na recente coletiva do Jorge Sampaoli, o mesmo fala, né, que eu preciso que os jogadores entendam, né, a minha forma de jogar, eles estavam jogando de uma outra forma, é preciso jogar, então, convencê-los dessa forma. Enfim, é aquilo, tá atrasado, né, as coisas do Flamengo não estão andando como deveriam. Se tá ainda nesse processo, o processo de convencimento, a gente falou rapidamente no vídeo passado, né, é praticamente a primeira etapa, né, o treinador convence, mostra aquilo é o ideal, vai comprovando e até, né, então enfim, o Flamengo tá sempre tendo que correr atrás. Pois então, sobre o aspecto do jogo, eu vou trazer aqui a prancheta, vou mostrar aqui pra vocês, eu acho que a melhor forma da gente ilustrar isso aqui, vamos aqui trazer aqui na prancheta, fica bem fácil pra gente entender. Sobre algumas dinâmicas do Flamengo, na minha opinião, eu acho que deveriam ser otimizadas, aprimoradas, melhoradas, enfim, até onde dá. Saída de bola, né, eu acho que é algo que a gente vê constantemente. Quando o adversário do Flamengo sobe um pouquinho mais, agride um pouquinho mais, o Flamengo tem um problema de saída de bola. Um problema esse de saída de bola, que se nós pegarmos os últimos trabalhos do Flamengo, já são, assim, são pertinentes a cada treinador. E aí cada treinador acabou utilizando um modelo, em algumas vezes houve uma repetição e tal, mas assim, é pobre a saída de bola do Flamengo. Eu sempre trago como exemplo porque acabou vencendo, e aí quando se vence, acaba se trazendo como o padrão do melhor, né? Poxa, ganhou, deu certo, foi muito bom. O que é uma mentira muitas vezes. Trata-se a saída de bola do time do ano passado, com o Dorival Júnior, como se era uma saída. Não era uma saída de bola qualificada. Se tornou uma saída de bola qualificada num jogo muito importante do Flamengo, contra o Vélez, na Argentina, onde o Dorival aproximou os jogadores, foi quando o gramado tinha aquela especulação de que o gramado era muito ruim, o Everton também caiu para a criação lá atrás, para a construção lá atrás, e aí ficou todo mundo pertinho e saiu jogando só melhor. Mas em vários jogos, nós trazíamos vídeo aqui, era ligação direto pro Pedro fazia uma casquinha para tentar, segunda bola João Gomes, era uma saída pobre. Paulo Souza, saída pobre.
Vitor Pereira, não precisa nem dizer, Sampaoli. Então, assim, há muito tempo o Flamengo tem uma saída de bola muito ruim. Então, eu repito, enfatizo, saída de bola desqualificada hoje do time do Sampaoli. Até o Coritiba, quando pressiona, o Coritiba tá lá na parte de baixo da tabela, ele gera dificuldade ao Flamengo. Então, saída de bola. Uma outra condição, na minha opinião, transição defensiva, né? Flamengo está atacando, perdeu a bola, inicia a sua transição. A transição defensiva ela tem dois propósitos, né? Quando você vai transitar defensivamente, você tem um primeiro propósito, tentar interromper ao máximo, né, a progressão do adversário. Se você iniciou a sua transição e você já consegue interromper antes que o adversário crie uma oportunidade, antes que ele finalize, ter um pós-perda, ótimo, beleza. A outra condição da transição defensiva é se organizar. Então é aquilo, né? Você está o mais preparado possível para já interromper a progressão do adversário, já transitar defensivamente de uma forma organizada. Acho que transição defensiva no Flamengo peca. Uma outra condição, na minha opinião, que são os mais, né, gravantes. Poucas chances criadas, oportunidades claras. E aí me bota na cabeça, né? Por exemplo, o Pedro, o próprio Gabigol, que hoje tem entrado mais como titular, os jogadores têm poucas oportunidades. Esses caras têm que ter oportunidades. Então, assim, finalizam pouco, né? Eles têm que finalizar mais. Finaliza, porque aquilo é o destino final. Então, as chances criadas, elas às vezes poderiam ser mais claras. É óbvio que tem mais N fatores. Não é à toa que o Flamengo hoje tem problemas de competitividade, não é à toa que o Flamengo foi eliminado da Libertadores, não é à toa que o Flamengo está onde está, porque tem N. Mas esses, na minha opinião, são os mais graves e que se repetem constantemente. E aí, diante desses problemas, na minha opinião, olhando bastante o que a gente tem visto dos problemas e tal, eu acho que tem uma questão aqui que ela poderia simplificar um pouco o Flamengo, que é o aspecto da proximidade. Eu acho que o Flamengo, em alguns momentos, ele é um tanto que distante. E isso dificulta o jogador do Flamengo. O que eu quero dizer é o seguinte: o treinador do Flamengo, quando ele chega no Flamengo, ele não pode subestimar a capacidade do jogador do Flamengo de errar um passe de 2 metros. Sim. Pô, mas é o Flamengo, os jogadores com essa grife. Meu camarada, eles erram um passe de 2 metros. Se o treinador não entender que esses caras são capazes de errar passes de 2 metros, assim, então compreenda. O jogador do Flamengo, mesmo que ganhe 1 milhão, 1,5 milhão, quer ganhar 2 milhões, 800, jogou Copa do Mundo, tem grifes, passou na Europa, não importa. Esse cara, ele erra passe de 2 metros. E se esse cara estiver mentalmente despreparado, com desconfiança, ele passa a errar um de 1,5. Então, como você consegue inibir isso? Aproximando os jogadores. Diante do cenário de hoje, do planejamento de hoje do Flamengo, o Flamengo muitas das vezes tem uma má ocupação do espaço e eles ficam muito distantes, né? E aí dentro dessa, vamos chamar de plataforma do treinador, é o tal do jogo posicional. Os jogadores eles têm problema de compreensão do espaço. Em alguns momentos eles não estão na linha de passe, tampouco eles se movimentam para dar uma opção de passe. Mas vamos lá, a gente vai entender por etapas o que seria essa proximidade. Primeira questão, saída de bola, utilizar e se aproximar o máximo de número de jogadores possíveis. O máximo. Quanto mais circuito de colaboração você criar para esses jogadores, mais possibilidades eles vão ter de não errar, porque a gente está falando de uma questão técnica. Tecnicamente o time erra muito, então de não errar, então estarem mais próximos possíveis. Não adianta os jogadores do Flamengo ter 2 possibilidades de passe, só que essas 2 possibilidades de passe ser um passe de 3 metros e um passe de 4 metros, onde tem um jogador adversário aqui e ele tem que acertar. Você tem que tentar abreviar e mastigar ao máximo. É mais próximo possível, com mais capacidade possível assertiva. O Flamengo, ele erra. E é o que acontece hoje com o time de São Paulo em muitos momentos, na construção, principalmente na progressão. O time se espalha em campo, tentando buscar alargar o campo, buscar alargar o adversário, ok, conceitos que podem ser utilizados se você estiver bem tecnicamente. Aí utiliza aqui os 3, né, para sair jogando, aí às vezes também vai lá o Wesley, enfim, bem ofensivo, ofensividade ela existe. Agora o que acontece é o seguinte, você dá muita responsabilidade para essa turma aqui. Essa turma aqui, ela tem que acertar um passe, que às vezes é um passe de 20 metros, um passe de 15 metros. Se o time estivesse goleando todo mundo, jogando bem, todo mundo bem, seria moleza.
Agora, o time mal e um time pressionado, o de 2 metros já não funciona. O de 15 já é muita responsabilidade. E aí, vamos lá. O que acontece em alguns momentos é o seguinte. O bloco da frente está bem mais distante da galera da construção. Perfeito. E aí, os jogadores à frente muitas vezes não compreendem que ocupar o espaço não é ficar parado no espaço, mas é um problema do tal convencimento de assimilação de ideia, lá atrás. E aí o que acontece é o seguinte, o cara não dá linha de passe. Aqui, a galera daqui, praticamente esse losango que fica aqui, ele não tem possibilidade de passe. Aí ele vai, o cara fica fincado aqui, tem um espaço vazio aqui, ele não puxa o espaço, o outro não puxa, enfim. Fica um time, muitas vezes, tático, aceitando, né, a marcação. E esse camarada aqui, que tem uma responsabilidade grande, ele tem que acertar esse passo. Porque se ele errar, ele entra no processo da transição defensiva, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E aí, vamos lá. Esse cara vai no linha de passe, enquanto tá não sei o quê, beleza. Everton. O Everton é um jogador marcado por erros, a gente já trouxe vídeo, inclusive, assim, a galera que gosta do Everton fica chateada, achando que é uma questão, mas enfim, vamos lá. Vamos trazer pro lado aqui do campo bola. Ele erra muito na progressão. Ele erra muito na progressão. Quanto mais distante os jogadores estiverem do Everton, mais ele vai precisar arriar a cabeça e conduzi-la. Hoje, um atleta com alta idade, como o Everton é, você vê, acontece toda hora. Um adversário vai, rouba a bola dele. Progressão, mais um erro do time que não está preparado a perder. Falamos da questão já da organização e falamos de um erro de progressão. Gabigol está sendo um cemitério de jogadas. Cemitério de jogadas. O que acontece com o Gabigol? 1 contra 1 dele não está acontecendo, não está acontecendo 1 contra 1, tampouco disputa, recebe uma bola, porque normalmente ele acaba dando uma flutuada, 1 contra 1, não tem opção, não tem ultrapassagem, não tem a proximidade, não tem a tabela, perde. O que era uma bom para uma condição, como um atacante como o Gabigol, recebendo 1 contra 1 próximo à área, é a condição de qualquer atacante que tem essa mobilidade, né, que tem essa característica de ir para dentro, gostaria. Não consegue, perde. O que acontece? Transição. E aí a gente passa para o capítulo 2, né? Transição. Quando você tem uma transição defensiva, você perde uma posse da bola. Daqui para cá, todos esses jogadores aqui, eles são nulos. Todos. Eles não participam. Exceto um, o Wesley, que consegue sair, dar um pique de 70 metros e ajudar a sustentar. Com a exceção do Wesley, que compõe essa linha ofensiva do Flamengo, o Gabigol não consegue ficar atrás da linha da bola, o Everton Ribeiro não consegue, o Pedro também não consegue, o Arrascaeta não consegue, o Bruno Henrique nem sempre vai, o Gerson tampouco, muito menos. Então, acaba se tornando uma situação, muitas das vezes, de superioridade. Os jogadores estão distantes, não conseguem ajudar nesse pós-perda. E aí o que acontece? O Flamengo não tem pós-perda. Fica uma questão vulnerável a esses jogadores aqui, que tem o apoio aqui do Wesley, mas é pouco, é insuficiente. Essa linha tem que correr para trás, esse cara fica igual um trouxa, quando o Flamengo usa 2, ficam 2 trouxas, e aí a linha, obviamente, ela vai indo para trás, cria-se um espaço, não é à toa que tem algumas finalizações. O que, na minha opinião, acaba diretamente relacionado à questão da proximidade. E aí passa pela questão do Jorge Sampaoli, quando ele fala lá atrás, que a gente trouxe no vídeo de ontem, sobre a forma de jogar. Os jogadores do Flamengo não entenderam que a ocupação do espaço, tendo a referência da bola, não impede que eles se aproximem, muito pelo contrário. Eles podem se aproximar. Principalmente o portador da bola, a sua opção de passe e ao terceiro homem, que é uma outra condição já dentro desse aspecto da criação e da movimentação. Proximidade, na minha opinião, vou repetir aqui, iria aproximar o Flamengo de maior competitividade. Porque o Flamengo, estando mais próximo, ele teria melhor construção, melhor criação, melhor diálogo, teria um jogo de maior colaboração com a bola no pé e principalmente ao perder a bola na transição, principalmente num período de transição defensiva. É aquele momento que o Flamengo perde a bola, não consegue iniciar com uma marcação ativa, porque não tem essa marcação pressionada, que é um outro problema que o Flamengo tem. Essa marcação ela é frouxa e aí o adversário consegue facilmente ganhar metros e chegar próximo à meta do gol do Flamengo. Eu havia esquecido, mas vale registrar. Agressividade na pressão ao portador da bola. É um outro problema do Flamengo, assim como construção na saída, transição defensiva, poucas chances criadas claras a esses jogadores que são os finalizadores e a passividade lá na frente. Beleza? Bom, galera, um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.